tertúlia. Hoje é dia 21 de janeiro de 2016, é uma quinta-feira, e o nosso verbete é de número 3.639. Ele tem 5 páginas, 49 logias e 28 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é rejeição na infância, da especialidade psicossomatologia. E esse verbete foi redigido pela neoverbetógrafa de hoje, professora Edna Vasco, que é brasileira, natural de Palmeira, estado de Santa Catarina. E ela é graduada em letras, português, e cursando a 7ª fase de psicologia. E a Edna é voluntária da Conscienciologia desde abril de 2015 e tenepsista desde março de 2015. A rejeição na infância é o ato, efeito, sentimento ou impressão de a consim, homem ou mulher, ter sido indesejada ou desprezada pelo pai ou pela mãe no período inicial da vida intrafísica. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal dá autorrejeição, o holopensene pessoal dá vitimização, a neopensenidade facilitando o revisionismo da história pessoal. A opção inteligente pelo holopensene da reconciliação. E aqui na fatologia, a rejeição da situação, não do feto. A incapacidade de compreensão da criança sobre os fatos. A experiência traumática, repercutindo na afetividade entre mãe e filha. O espaço vazio, deixado pelo sentimento de ausência, de acolhimento. A ectopia afetiva sendo construída a partir das inabilidades nas relações emocionais. O dedo na ferida, tarístico, nas sessões de consciência-terapia, revelando a mágoa escondida. A autovitimização impedindo enxergar a realidade. O incômodo pela barreira julgada intransponível entre o eu fantasiado e o eu verdadeiro. O auto-perdão, o hétero-perdão. A filha acolhendo fraternamente a mãe. O convívio pacífico. A superação do sentimento de rejeição nos relacionamentos. Agora, aqui na parafatologia, a experiência parapsíquica trazendo a compreensão em bloco do modus operandi pessoal. O amparo extrafísico proporcionando insights para a compreensão do sentimento de rejeição e idealização do amor materno. A reconciliação energética entre mãe e filha. Assistência tarística às consciexes em situações similares. A busca pelo entendimento multiexistencial da própria vida. E aqui a gente chama a atenção que esse verbete tem 26 sessões no detalhismo, o que configura aí o máximo, né, para a divisão detalhismo, e mostra uma excelência aí para o verbete, né, a marca de excelência aí de número de sessões em função do aprofundamento aí no detalhismo. E aqui na argumentologia, nós destacamos a terapeuticologia, que tem 10 etapas favorecedoras da autocura lúcida, do sentimento de rejeição, passíveis de serem exercitadas pela consim, interessada em promover reconciliações. E aqui na acabativa, nós destacamos carência afetiva na infância, carência insatisfeita, desordem familiar, frustração cosmoética, taxa afetiva. E aqui na frase enfática, a rejeição na infância pode ter raízes multiexistenciais, necessitando de autopesquisa para identificar, compreender, superar, promover reconciliações e reconstruir laços afetivos. E aqui na questionologia, você já abandonou os sentimentos egocêntricos e os autoenganos da infância?
entende a importância de agradecer aos genitores pela oportunidade de ter recebido o novo soma? E aqui na bibliografia específica nós temos 5 fontes, 5 referências bibliográficas. Agora vamos aqui à mega análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Recim, laços, mágoa, familiar, desprezo. Acariação, libertação, afetividade, reconstruir, maternidade. Grupo Karma, interrelação, reavaliação, reconciliação, enjeitamento, desacolhimento, psicossomatologia, consciencioterapia, autoaprisionamento. Professora Edna, vamos então aqui ao nosso verbete. A gente quer ouvir você, primeiramente, suas motivações para escrever, os bastidores do verbete. O que você tem aí para contar para a gente sobre a escrita em si do verbete, a ideia do título? Bom, boa tarde a todos. É uma honra, um prazer estar aqui. E eu queria agradecer muito a muitas pessoas que me ajudaram a estar aqui, a escrever esse verbete. Foram várias, então eu não vou falar todos os nomes delas, vai demorar muito. Mas o motivo para eu escrever esse verbete foi para organizar e compartilhar algumas pesquisas que eu fiz no campo da afetividade, né? A afetividade foi uma área que sempre me atraiu, me envolveu. E a partir da minha experiência, né, uma experiência de uma reciclagem que eu fiz muito grande, intraconsciencial, aí eu consegui me aprofundar um pouquinho mais nas pesquisas, né, me fazendo de laboratório, né, como a gente faz na Conscienciologia. Bom, esse verbete Rejeição na Infância, ele surgiu depois de eu ter vindo para Foz, fiz uma semana de consciencioterapia, e eu vim aqui com o objetivo de melhorar nas minhas interrelações, né, pessoais, interpessoais, né? Eu me senti inadequada, inautêntica nas relações. E eu vim buscar autenticidade nos relacionamentos. Aí fiquei uma semana aqui, fiz as sessões todos os dias, só que eu não consegui me entregar. Eu fiquei na defensiva a semana toda, né? No primeiro dia, elas já me perguntaram se eu tinha uma mágoa escondida, uma mágoa que eu não tinha pensado nela ainda. Eu falei que não, que todas as minhas mágoas eu já tinha resolvido, né, com a minha família, amigos. Então, eu não tinha mágoa. E as consciencioterapeutas ficaram nessa história da mágoa a semana toda, e eu negando a semana toda que eu não tinha mágoa. No último dia de sessão de consciencioterapia, no final da sessão, elas fazem arco voltaico, né? E naquele dia, acabou a sessão, elas fizeram arco voltaico, só que eu estava de olhos fechados sempre. E naquele dia eu comecei a sentir uma dor muito aguda no meu cardiochakra. Aí eu abri os olhos e eu vi que ela estava exteriorizando energia para o meu cardiochakra. E daí eu fechei os olhos e continuei sentindo muita dor, né? Aí quando acabou, elas me perguntaram se estava tudo bem, se eu estava sentindo alguma coisa. Eu falei, eu senti muita dor no meu cardiochakra. Assim, não, é natural que a gente desbloqueou o seu cardiochakra. Aí me veio um choro muito grande, assim. A semana inteira eu tinha permanecido durona, firme. Naquele momento eu desabei, não conseguia parar de chorar. Eu tentava, enxugava os olhos, tentava falar e não conseguia. Elas me acalmaram, disseram que era natural aquilo, né? E acabou a sessão, né? E eu voltei para Florianópolis. Só uma correção, eu nasci em Palmeira, Paraná. Eu não sei se eu escrevi Santa Catarina. Tá. É Paraná. Você colocou SC. Desculpa. Eu também, por ignorância, não Palmeira, sabia. Paraná, desculpa. Paraná, tá ótimo.
E eu nasci... que você mora em... Eu moro em Você Florianópolis, mora em Santa Catarina, sim, né? agora. Daí a confusão. Ok, já está corrigido aqui. Aí quando eu voltei para Florianópolis, eu voltei assim com mais perguntas, com mais angústia do que eu tinha ido. Mas eu sabia que tinha mexido alguma coisa. Eu só precisava organizar tudo aquilo. Aí passaram alguns dias, para encurtar um pouquinho a história, passaram alguns dias, e eu naquele estado, né, reflexivo, pensando. Eu estava sentada na mesa com meu marido, ele estava almoçando, ele chegou mais tarde para almoçar, e eu estava acompanhando ele. E nós dois estávamos em silêncio, ele almoçando e eu com os meus pensamentos, né? De repente, aconteceu uma experiência muito intensa. Eu ouvi o meu próprio pensamento, como se eu estivesse fora de mim, e eu ouvi, ele me rejeita. Aquilo imediatamente me levou para uma cena da infância. Eu tive uma retrocognição dessa vida mesmo. Me levou exatamente para um momento onde eu estava entrando dentro da minha casa, eu tinha mais ou menos uns 10 anos, e eu ouvi a minha mãe conversando com uma vizinha, dizendo que queria ter interrompido a gravidez quando ela engravidou de mim. Eu era a quarta filha, né? E ela estava numa situação muito difícil, tinha os problemas dela lá. E ela foi ao médico tentar interromper aquela gravidez, era um médico conhecido, né, de cidade pequena. Ele tirou da cabeça dela, aconselhou, fez ela voltar para casa. Eu entrei na sala, conversei com a minha mãe, falei que eu tinha ouvido, o que era aquilo, tudo. Ela me explicou os motivos dela, mas explicou para uma criança de 10 anos. E, na época, para mim, eu tinha entendido. Eu tinha essa lembrança, eu sabia desse fato. O que eu não lembrava é o quanto aquela impressão tinha marcado no meu inconsciente, o que ela tinha feito com a minha formação, o meu desenvolvimento infantil afetivo. Aquele sentimento, ele se aprisionou dentro de mim e ficou se manifestando através do meu sentimento de rejeição, achando que as pessoas me rejeitavam. Aí eu ampliei esse sentimento. Não era só minha mãe que me rejeitava, era o mundo que me rejeitou. Então esse sentimento ele ficava interferindo em todas as minhas relações. Eu já me sentia rejeitada antecipadamente, em todas as relações, inclusive com meu marido, que eu sou casada há 23 anos com ele. Agora que eu me dei conta que eu me sentia rejeitada. Então, e não é só com ele, com todo mundo. Depois que eu voltei dessa retrocognição e eu olhei para ele, aquilo fez todo sentido. Aí eu percebi, é essa mágoa que eu tinha, eu não sabia. Eu tinha realmente mágoa da minha mãe por ela ter tido essa intenção de me abortar. Só que hoje eu entendo que não teve rejeição ali. Ela rejeitou uma situação, uma gravidez, ela não rejeitou a pessoa, a consciência. Ela não imaginou quem era aquela criança que viria, né? Então hoje eu compreendo isso, foi assim uma compreensão em bloco. E eu falei para o meu marido na hora assim, eu não sou rejeitada, eu não fui rejeitada, foi só impressão. Ele não entendeu nada do que tinha acontecido. E aí depois disso foi assim, uma ficha caindo atrás da outra, as minhas inautenticidades, a minha necessidade de ser alguém que eu não era, para ser aceita o tempo todo. Tudo isso foi resolvido assim em bloco, né? É claro que eu ainda estou superando, eu ainda estou na fase de superação, porque de vez em quando vem o antigo sentimento, mas eu já consigo raciocinar e levar para o mental soma, né? Não mais com o próprio psicossoma. E consigo resolver na hora. E é isso. E é para isso que eu escrevi esse verbete, para colocar tudo isso no papel, organizar essas ideias e compartilhar com as pessoas. Nossa, né? Muito interessante. Parabéns aí pelo seu despojamento, né, em fazer esse relato para a gente. Certamente já está sendo bem assistencial, né? Você vai poder ajudar muita gente, com certeza. Agora, Edna, curiosidade, essa sua retrocognição dessa própria vida ocorreu muito depois da consciência terapia? Como é que foi essa cronologia? Eu não consigo lembrar, porque na hora eu não me ative ao tempo, mas foi logo em seguida, foi uma semana depois, foi bem recente. Sim. Eu acho que isso teve um amparo. Tudo. Isso teve um amparo muito grande, né? Certamente. Porque
Eu já estava no movimento, já estava fazendo minhas autopesquisas, comecei a ler muito, e eu acho que isso propiciou a eu ter essa, né, essa retrocognição. Né? É um relato bem específico da retrocognição assistida, esclarecedora, tarística, paradidática, enfim, bem bacana. E às vezes a gente fica procurando retrocognição de vidas milenares e às vezes, aí seu caso, né, um exemplo muito interessante agora, dessa vida. Sim. Né? Ok, muito bom. Agora vamos lá então, na patologia, Edna, tem aqui uma pergunta na segunda linha, é na página 24. Ela pergunta se você, pede para você ampliar sobre a comunicação materna, revelando a intenção em abortar ouvida pela criança. Você já comentou, né, mas dá uma palhinha mais aí. Bom, então, essa comunicação materna foi revisitada somente agora, né? Porque eu nunca mais tinha falado a respeito disso com a minha mãe, nunca mais tinha tocado nesse assunto. Então, ela foi revisitada. Então, ela veio como uma memória infantil mesmo, prontinha, assim. E dá para perceber aí nessa falta de assertividade, na verdade não foi falta de assertividade dela, que dentro das minhas pesquisas, nós interpretamos a realidade conforme os nossos filtros, a nossa maturidade. Então, às vezes, um fato acontece de um jeito, mas a interpretação é totalmente diferente. E nesse caso, como eu não conversei, não falei mais com ninguém sobre isso, essa interpretação ela ficou aprisionada, né, no meu inconsciente, na minha parte refletida do meu cérebro, e eu nunca mais comentei sobre isso. Então, talvez, se a minha mãe... eu não sei se ela poderia ter uma outra forma de falar de um assunto tão difícil para uma criança ouvir, né? Eu acho que não era nem problema da minha mãe, problema da minha imaturidade no momento, para ouvir aquela notícia, né? Mas, pelo que eu lembrei, você ouviu a sua mãe comentar com outra pessoa. Com a vizinha. Ela não falou, não falou para mim. Obviamente, com o objetivo de você saber, né? Sim, não. Foi por acaso, entre aspas. Então... Mas depois eu perguntei para ela e ela me explicou os motivos. E você ainda era criança, né? Você falou que tinha 10 anos. 10 anos. Né? Agora é bem difícil para uma mãe realmente comentar isso com uma criança. Ela certamente não esperava, né? Ter que comentar isso com você. Peguei ela de surpresa. E Edna, sua mãe é viva ainda? É viva, é viva. Você comentou com ela? Vocês já conversaram depois dessa... Sim. Aí, no verbete até eu falo, na cariação, eu não lembro em que parte que está, na técnica, né? Eu fui até lá, eu ia apresentar esse verbete em outubro, mas ela ficou muito doente, eu não pude apresentar na época que eu queria. Mas em agosto do ano passado, eu fui lá, levei o verbete, sentei com ela e minhas 2 irmãs, li o verbete e expliquei para ela o que tinha acontecido, né? Expliquei tudo direitinho, os meus enganos, meus auto-enganos infantis, pedi perdão para ela por ter sentido isso, porque ela não foi uma mãe maravilhosa, dedicada, ela fez tudo de melhor para nós. Então foi uma reconciliação muito bonita, assim, de energias mesmo, limpou tudo. Ela me pediu perdão de novo, e entendeu que era importante eu falar sobre isso, porque ia ajudar outras pessoas, né? Inclusive outras mulheres que pensam em abortar, né? Esse tema do aborto é um tema difícil, muito difícil de conversar sobre ele, né? Mas cada um tem suas razões, então eu acho que cada um tem que decidir por si o que vai fazer, né, com a sua vida. Mas ela sabe que eu estou aqui. Não está me assistindo porque ela não mexe muito com o computador, mas eu vou mostrar para ela depois, a tertúlia, né? E ela está bem, e agora ela está bem, ela ficou muito doente, mas agora ela está super bem, está bem de saúde. Eu só achei bem interessante esse teu relato, né? Porque eu gostei também da tua definição, que você colocou ali a questão da rejeição imaginária, né? Então eu vejo assim que às vezes o trauma, ele fica, né?
Porque por mais que às vezes, né, que nem você disse, a tua mãe depois fez toda a parte do carinho, da atenção, e aquilo não resolve, né? Então o trauma em si ele tem que ser encarado, né, enfrentado, né? Porque ficou alguma coisa parece que distorcida ali na situação, né? Tem um livro, A Autoestima do Seu Filho. Eu posso mostrar ele? É um livro muito interessante para quem quer estudar um pouco mais. Eu coloco aqui na frente. A autoestima do seu filho. Está dando para ver bem. Aqui você colocou na bibliografia, não é isso? Isso, está na bibliografia. É o terceiro item. Aqui fala que não é o amor que você dá para o teu filho que vai mudar, que vai fazer ele crescer com uma autoestima forte. É o que ele recebe desse amor, é o que ele vai sentir desse amor. E a gente trabalha com multidimensionalidade também, multiexistencialidade. Então, segundo a Mala, num verbete, nós já viemos com autobiografia. Então, às vezes, uma mãe ela faz de tudo para dar esse amor para o filho, mas ele já veio com essa autobiografia. Então, ele às vezes não vai entender muito bem aquilo, não vai aceitar. Então, tem muitos fatores que vão interferir nesse afeto, nessa afetividade entre os pais, né? Depende muito do que a gente já traz de outras vidas, dos nossos conflitos, né, de retrovidas. A frase enfática está bem em cima dessa abordagem, né? Ficou excelente, né? Que você coloca aqui, que a rejeição na infância pode ter raízes multiexistenciais, né? Bem em cima disso, necessitando de autopesquisa para identificar, compreender, superar, promover reconciliações e construir laços afetivos. Às vezes a pessoa pode ter já um problema sério de relacionamento interparental, né? E por mais que os pais deem atenção, e pode ter alguma coisa anterior que exija um cuidado maior. Agora, puxa, difícil, né? E eu penso que a maioria das relações, né, familiares tem esses casos, né? Então é bem sério você trazer à tona essa problemática, bem importante. Edna, você está falando isso aí, eu estou me lembrando de mais duas situações, né? Uma que é mais comum, que é essa coisa de largar a criança em lixo, né? Largar a criança, teve até novela com esse tema, abandono de recém-nascido. E tem um outro também, que é a síndrome pós-parto, né? Que a mãe acaba de ter o filho e acaba matando as crianças. Que o a pessoal depressão pós-parto, né? Depressão pós-parto. O pessoal ainda até hoje parece que não tem uma explicação razoável para isso. Por que ela, depois da gestação toda, passou por tudo aquilo, dá um surto e... Aí a gente entende, pelo menos pela Conscienciologia, que tem alguma coisa ali de vida passada, um assédio, sei lá, ou algo mais no contexto. Mas tudo isso tem a ver com esse processo da infância, né? Sim, sim. A gente tem que estudar a vida intrafísica e as retrovidas, né? Para tentar compreender minimamente essas relações, né? E principalmente em relação mãe-filha, que é mais forte, né? Uma relação... ali tem a gestação, né? Já na gestação, se você tem algum problema com aquele feto, você sente as energias do feto, né? Então, é muito complicado isso. Tudo muito complicado. Tem caso de parto, até uma funcionária minha, que eu dei uma dica para ela, a filha não estava conseguindo ter o parto natural. Ela queria ter o parto natural, não estava tendo as dores. E naquele momento me veio um insight para falar para ela, uma senhora, falar para a filha, né? Que estava grávida, para ela aconchegar a criança na barriga, conversar e falar que ela estava sendo bem esperada, amada e tal. E parece que o negócio deu certo. Algumas horas depois, ela começou a ter dores de parto e a criança nasceu e está bem. E outra coisa é a época de Esparta, né, que eles matavam as crianças que vinham com defeitos físicos, né? Era uma rejeição pela fisiologia, já não era nem por ser filho ou não poderia ter defeito, era a busca da perfeição, do guerreiro. Tem uma pessoa até de Santa Catarina que ela estava estudando esse... Sim, nós somos voluntários juntos. Uma moça, ela teve aqui. Não, uma moça? Ela até cuida é o Geraldo, que ele estuda bastante, né? Mas é sobre o belicismo. O Geraldo que fez o verbete Templários, Templariologia. Mas teve essa moça que ela cuida de processo de deficiência física. Eu não lembro o nome dela com E, de Meia, de alguma coisa.
Não sei. Ela também achou que pode ter uma relação com isso do passado. Ela está nessa vida cuidando de deficientes físicos. E ela tem uma ligação com Esparta. Então pode ter uma relação lá daquele processo da rejeição. Entendeu? Tudo é hipótese, né? Vamos lá? Na fatologia, Edna, na página 24, final da terceira linha. Você poderia falar sobre a experiência traumática repercutindo na afetividade entre mãe e filha? Bom, essa experiência, então, traumática foi essa descoberta da minha mãe. E por mais que eu não tenha entendido na época, refletindo depois, depois dessa experiência, eu comecei a criar uma mania, não sei se eu posso falar como mania, mas uma pseudo-identidade de ser a filha perfeita. Na minha cabecinha de criança, como ela queria, né, interromper a gravidez, então eu tinha que fazer com que ela percebesse que eu era a melhor filha, que ela tinha que se arrepender de ter pensado aquilo. Então, nessa época, eu tinha que ser a filha perfeita, e eu tinha que fazer tudo certinho, por mais que eu não concordasse. E isso acabou me afastando da minha mãe, porque até hoje eu sempre morei distante dela. Eu sou a filha mais distante que ela tem, eu tenho mais 2 irmãs. Por mais que eu ame ela, eu sempre procurei me afastar dela, porque essa necessidade de ter que ser a filha perfeita me afastou e não fez com que a gente tivesse uma relação tranquila, de afeto, de mãe e filha, de mãe puxando a orelha da filha por coisa errada. Eu não permitia isso com ela, eu criei esse distanciamento, né, a partir desse momento da descoberta, né? Mas, enfim, você é super jovem aí, tem muito tempo para... Sim, com certeza. refazer. Não, mas agora eu já estou... Começou, né? Já está no processo. Sim, agora eu já estou me aproximando dela. Agora, puxa, você lê esse verbete para ela ao vivo e a cores, né? É o máximo. Que você comentou, né? Que Sim, fez li. isso. Muito bom, parabéns. Agora, na última linha também, aqui da fatologia, você poderia aprofundar o sentimento antecipado e constante de inadequação? Bom, como eu falei no começo, né, foi o motivo de eu vir fazer consciencioterapia. A inadequação era uma coisa que estava me incomodando, porque eu já não me permitia mais isso. Eu queria... Dentro da conscienciologia, a gente aprende a ser autêntico, né? A não camuflar os sentimentos, as emoções. E isso estava me atrapalhando bastante. Então, foi esse o motivo de eu buscar a consciencioterapia. E eu aconselho quem tem algum incômodo, né, alguma coisa incomodando, vem fazer consciencioterapia que funciona, viu? Eu faço psicologia na faculdade. E os psicólogos, eles não podem ir tão a fundo como a consciencioterapia vai. A gente tem que ir devagar, porque a gente os psicólogos comuns não trabalham com as energias. E os consciencioterapeutas trabalham, então eles sentem as energias. Eles sabem o que eles vão falar, eles estão amparados. Então, esse sentimento da inadequação me atrapalhava, assim. Eu era uma pessoa introspectiva, eu tinha dificuldade de me relacionar com pessoas, eu não andava muito em grupos, eu andava mais sozinha, porque era um gasto de energia muito grande eu demonstrar para as pessoas que eu estava bem, que eu estava me sentindo adequada, porque eu vestia uma capa de segurança, de simpatia, só que por dentro eu estava me esforçando demais, né, e despendendo muita energia para isso. Até na Mega Pensenologia, eu coloquei aqui autorrejeição, hemorragia emocional. Você, quando está se autorrejeitando, quando você não acha que você não está adequado no ambiente, você está sempre doando energia para o ambiente. Você está sempre tentando fazer com que as pessoas te aceitem. E isso é uma doação de energia muito grande. Você se sente exaurido. Quando chegava em casa, numa festa, de alguma coisa, eu me sentia exaurida, porque eu doava muita energia para as pessoas, porque eu achava que eu tinha que ser aceita, né?
Então, Só que lembrando que doar energia por si só não deixa ninguém exaurido se a pessoa fizer isso de uma maneira sim, técnica cosmoética, né, e de sem assistência. essa problemática emocional, Isso, né? é uma De hemorragia. para ser aceito, né? Sim. Para agradar. É toda uma distorção da doação em si, Sim, né? sim. Doação energética é para assistência, né? Você faz conscientemente para ajudar uma pessoa que está precisando, descompensada, ou está numa situação difícil. Mas eu, no momento, eu não fazia isso. Eu me abria demais. Eu era uma... Acabava ficando descompensada em função dessa necessidade de agradar, enfim. Sim, sim. De querer ser... tem a síndrome da boa moça, a síndrome do bonzinho. Sim, todas essas síndromes aí eu tinha. Correlatas. Agora, Edna, você poderia comentar o fato do rejeitado usar a maternidade como método profilático? Olha, eu tenho 3 filhas, né? Inclusive a terceira filha foi uma surpresinha, um presentinho, né? Então, eu não sei, eu não usei isso. Para mim não foi nesse sentido da rejeição, desse sentimento que eu tinha de rejeição, não mudou. Depois que eu tive 3 filhas, minhas filhas, né? No meu caso não mudou. Mas acontece que esse verbete ele tem 2 vieses, né, argumentativo. O primeiro é rejeição de fato, né, da negligência materna, paterna, do abandono, né? Essa é uma rejeição real. E tem a rejeição imaginária. No meu caso, foi uma rejeição imaginária, então eu não fui rejeitada. Eu tive mãe presente, então eu não sei se pode existir, né? Você pode querer que se você foi rejeitado realmente pela sua mãe, depois que você tem filho, você doando esse amor materno, pode ser que seja uma profilaxia, né? Você se veja como mãe e acabe também entendendo as razões da sua mãe, né, de ter feito aquilo. Eu acho que existe essa possibilidade, mas a gente não deve jogar em cima dos nossos filhos os nossos problemas, né? A gente tem que fazer de tudo para não fazer isso com eles, né? São outras consciências, é outra história, eles têm que viver uma nova história, né? Agora, Edna, aqui tem uma outra pergunta: como lidar com a situação onde tanto o rejeitado como o rejeitador encontram-se no porão consciencial? Então, o porão consciencial foi falado ontem no verbete, né? A reeducação conscienciológica, né? Ainda a Dulce explicou para a gente o que é, né, o porão. Para quem quiser, tem o verbete do professor Valdo, né? Que o porão justamente é essa fase, é uma manifestação, né? A fase de manifestação daqueles traços mais fardos, né? Mais basilares da consciência, que em geral se manifestam na fase da criança, da adolescência até a adultidade, né? O problema é quando isso vai para a adultidade, né? E a pessoa fica a vida inteira manifestando características do porão consciencial, né? Quando a gente amadurece, a gente tem mais quando a gente cresce, né? De idade cronológica, deveria amadurecer a consciência também, né? Nós deveríamos ser mais maduros. E esse porão consciencial deveria ser pensado, que nem você disse ontem, ele não deixa de existir, né? Mas ele é controlado, ele vai sendo trabalhado. Né? Os traços reciclados, sim, né? Então, nós deveríamos, com a maturidade, resolver esses problemas infantis, essas imaturidades. Mas, se não resolve, que nem diz na Conscienciologia, né? O menos doente ajuda o mais doente. Então, nesse caso, se os dois estão no porão consciencial, vai chegar um momento que um deles vai ter uma lucidez mínima para tentar resolver essa situação. Senão, vai ter que ir para as outras vidas, né? Tentar resolver isso.
Agora, o ideal, né, Edna, que nem você comentou, você é estudante de psicologia, comentou da consciência terapia. O ideal nesses casos é que, o ideal são dos dois casos, né? Pelo menos um procurar uma terapia, né? Sim. O mais lúcido, o mais aberto, para que tenha uma ajuda externa, não é verdade? Porque muitas vezes a pessoa no meio do rolo compressor ali do problema não consegue sair sozinha. Então o ideal é ter uma ajuda externa, né, no caso. Mas para resolver o mais, pelo menos começar a resolver o mais rápido possível, né? Mas a dificuldade é que quando se tem duas pessoas no porão consciencial, é difícil que essas duas pessoas uma delas tenha alguma iniciativa para sair, né? Isso às vezes tem que ter uma terceira pessoa para indicar, né? Sim, ou para jogar energia, ou para colocar na TENEPS o nome. Para ir abrindo alas e um dia ter uma intervenção, não é intervenção entre aspas, né? Uma ajuda externa. Uma ajuda, né? Uma ajuda, porque quando a gente não quer mudar, ninguém pode ajudar a gente a mudar, né? Isso daí é óbvio. Ninguém consegue ajudar ninguém, né? A gente que se ajuda e recebe auxílio, mas a ajuda, nós que temos que resolver os nossos problemas, né? Agora, muitas vezes, pode ser, ocorre, né, de uma dessas pessoas, às vezes acontece em casos de pessoas mais próximas, né? A gente conhece, assim, fatos bem dentro do que ele está perguntando e bem dentro do que da temática do verbete em geral, né? A pessoa, aquele sentimento de rejeição da filha com a mãe, vice-versa, e aquilo se protela e ao longo da vida cria todo um relacionamento problemático, né? E então, às vezes, quando uma das partes, ou as duas, ou enfim, quando existe uma mínima abertura e a gente consegue, pelo menos, explicar essa questão multidimensional e multisseriológica, às vezes a pessoa começa a entender e a, pelo menos, pensar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de cosmovisão, não é verdade, Edna? Uhum. Porque só o fato de ampliar e de sair daquela condição específica, de se pensar ali nessa vida intrafísica, a questão da vítima e algoz, né? De hoje você é vítima, você pode ter sido algoz, enfim. Eu acho interessante colocar caraminhola na cabeça quando tem alguma abertura. É uma sementinha que a gente planta, né? Às vezes na hora não dá fruto nenhum, a pessoa nem te ouve, mas aquilo fica ali. De repente ela vê mais alguma coisa, ouve outra coisa, sente, tem um amparo ali e consegue sair, né? Eu acho que a gente não pode desistir do esclarecimento, né? Não pode desistir de ninguém. A gente tem que continuar. Se a gente tem pessoas, né, perto da gente, que são amigos, parentes, que estão precisando de ajuda, a gente tem que ajudar. E aos pouquinhos, no tempo de cada pessoa, mas não pode desistir, né? Ficar ali do ladinho, né? Você chegou a pesquisar também durante a formação do seu verbete, existe também uma outra situação em que os pais ficam torcendo. No passado era mais comum isso, hoje você tem os testes lá, mas esperando que seja um menino. E aí vem uma menina e às vezes o pai ou a mãe começa a rejeitar aquela criança ou vice-versa, né? Isso também no passado, agora é um pouco mais difícil porque já dá para ver logo no começo. Mas tem essa expectativa de querer o filho primeiro, ou querer uma filha primeiro, como se tivesse controle sobre isso. Você chegou a pesquisar isso também? E desenvolve algum tipo de rejeição? Às vezes chega até a botar roupa de menina no menino e vice-versa. Você vê essas coisas e causa todo um trauma. Você, psicóloga, deve ter estudado isso, porque aquela vontade que queria ser uma menina, ou queria um menino, e começa a criar um problema. Acho que isso existe bastante por aí. E as questões de gênero, né, são questões muito polêmicas também. As pessoas confundem o sexo masculino e feminino, né, com a questão de gênero. E eu acho que ainda tem isso bastante, né, dos pais, dos homens querer filhos, né, ou pelo menos um casal, né, um menino, uma menina, como se isso fosse mudar alguma coisa, né? Não muda nada.
E quem faz isso é a grande piada da história, né? Quem faz o sexo dos filhos são os pais, né? É o homem, é o cromossomo do homem, e as mulheres foram enforcadas, queimadas, né? Por não terem filhos homens na história. Mas quem faz o sexo da criança é o homem, né? É o cromossomo do homem. Então isso é uma grande piada da história, né? Uma grande piada. Até um tempo atrás, ironia, agora mudou, né? Mas a China era proibido ter filha menina. Sim, muitas meninas, né? Eu cheguei a ver vídeos de crianças jogadas na rua, feto, Sim. de menina jogada na rua, assim, do lado da sarjeta, assim, que abortava e jogava. Agora está tendo falta, né, de mulheres na China. Eu lembro que teve uma pessoa que durante a TENEPS, aqui na Conscienciologia, ela começou a pesquisar o tema e ela começou a ver muitas crianças durante a TENEPS ligadas à China, que essa pessoa tem uma ligação com a China. E eram todas relacionadas com aborto de mães que, pela lei, né? Na verdade não era nem às vezes a mãe, era proibido ter filha. E causou essa defasagem que agora eles estão querendo recuperar o tempo, porque o filho é que dava sustento para a família, né? Os pais ficavam velhos, o filho e só podia ter um filho, né? Então eles optavam por ter homem, né? Agora imagina o trauma que ficou extrafisicamente desse povo todo. Quantas crianças não passaram por isso? Como você estava falando. Por que passaram, né? Eu vi uma reportagem de orfanatos na China, né? Aqueles orfanatos, aquelas milhares de meninas em orfanatos que eram jogadas e iam parar em orfanatos, né? Milhares de meninas. Mas na história tem muita história, né, a respeito dessa questão de gênero, né? Mas a gente está evoluindo, a gente está avançando, né? Eu acho que nem feminismo nem machismo, né? Tem que ser igualdade de gêneros, né? E a questão do aborto também é uma questão que tem que ser conversada entre o homem e a mulher, né? Teria que ser, né? Não só uma decisão da mulher, porque a mulher sempre foi muito condenada pelo aborto, mas e o homem, né? A questão do homem que também contribuiu. Não se fala, né? O homem fez um aborto, né? Então, a mulher sempre foi muito criminalizada e ofendida, né? E julgada por essas decisões que ela toma, mas que ela fez em conjunto com o homem também, né? E não teve esse apoio. Onde que estão os homens na história, né, desses abortos, né? Agora, na masculinologia, lá na página 27, na terceira linha, você poderia aprofundar o item, o médico, psicólogo e filósofo francês Henri Vallon? Henri Vallon era um psicólogo que ele implantou o conceito de afetividade no desenvolvimento infantil. Ele elaborou uma teoria onde ele colocava 4 elementos básicos para o desenvolvimento infantil, que é o movimento, a afetividade, a inteligência e a formação do eu. Esses elementos, eles constituem o ser humano e eles são dialéticos e atemporais. Eles formam o ser, a pessoa, a vida inteira. E eles não têm ordem, e eles um produz o outro, é a tese, a antítese e a síntese, né? Então, esses elementos vão formando a nossa personalidade, o nosso ser, nossas singularidades. E a afetividade é um deles. Isso foi na França, ele criou uma teoria para as escolas que envolvia a afetividade das crianças, e foi na década de 80 que no Brasil começaram a se falar dessa teoria. Então, veja, até a década de 80 não se falava em teoria da afetividade no desenvolvimento infantil. Pensava-se só no desenvolvimento moral, intelectual da criança, mas o sentimento, as emoções da criança não eram levadas em conta. Então, eu, por exemplo, eu sou de 67, eu cresci nessa visão, né, de que a escola era para estudar e em casa a gente aprendia educação, né, aprendia a se comportar, a ter nossos conceitos morais, só que não se falava em momento nenhum em afetividade. Isso não tinha nas relações, né?
era distante. Os pais não pegavam os filhos no colo, beijavam, abraçavam, dizia meu amor, meu querido. Não tinha isso, né? O amor era outra coisa, era o respeito, né? Então, não, isso também entra a rigidez, né? sim, sim. Mas era assim, era dessa forma que funcionava, não tinha outra. Então, esses teóricos que começam a pensar um pouquinho sobre a emoção, as emoções, as afetividades, então são pioneiros. E até hoje, a afetividade não é muito levada em conta nas escolas, né? Não se pensa muito, se coloca os alunos um atrás do outro em carteira e não se fala se ele está bem, se ele como é que está em casa, como é que ele passou, não se fala, coloca a matéria, ensina e deu, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais também na afetividade, né? no emocional das crianças, que faz muita diferença na hora do aprendizado, na hora do desenvolvimento cognitivo. Isso também dá para a gente perceber que também é um bolsão militar, né? Muito, né, rígido, né? A colocação, que a moral está acima de tudo, a afetividade não tem, tudo muito certinho. Né? Na minha época era ditadura no Brasil, então eram os militares que ditavam as regras, faziam as leis educacionais, né, os currículos. Então era militar, né? A gente agora está começando a sair, depois de mais de 20 anos de democracia, a gente está começando a sair dessa ideia, né? Mas as escolas ainda têm muita resquício militar ainda. É né? verdade. Posso falar? Aqui no detalhismo, na página 25, na primeira seção, sinergismologia, é que eu estou conversando aqui, eu não compreendi o que seria o hiato no sinergismo pensamento-linguagem relacionado ao tema. Bom, o hiato é uma lacuna, né? É uma falta de alguma coisa, né? Esse ato se criou entre mim, né, e minha mãe. Eu não falei o que realmente eu senti na época, né? Senti esse sentimento de rejeição, eu não falei, eu não externalizei meu sentimento. E ela também provavelmente não falou muita coisa comigo, então ficou esse ato entre pensamento e linguagem, em comunicação mesmo entre mãe e filha, falar o que sente, ser verdadeiro, né? Por mais difícil que seja, eu acho que você falar a verdade com o teu filho, ser sincera, mostrar tuas fraquezas para o teu filho, eu acho que é muito melhor do que você omitir as coisas e fica o não dito. Então, entre mim e a minha mãe ficou o não dito a vida inteira, né? Hoje eu consegui, depois que eu fiz esse verbete, eu consegui dizer o não dito. Então, foi muito, muito gostoso, muito bom. Hoje a nossa relação melhorou bastante por causa disso. Não tem mais esse ato, né? Que bom, não é? Então, dentro disso que você está falando, você que em efeitologia... Aonde? Desculpe. Efeitologia, na página 25. O segundo efeito, a segunda linha, quer dizer, o efeito da reciclagem pessoal sobre o grupo karma, né? Então, foi bem esse ato você já conseguiu. Sim. Foi bem isso que aconteceu, né? Foi uma reciclagem pessoal minha, né? Claro que dentro do meu grupo karma existe outras coisas, outros problemas a serem resolvidos, né? Não era só isso. Mas essa reciclagem deu um efeito muito grande no grupo karma todo, né? Nas minhas irmãs, nos meus sobrinhos. Eu consigo... Você mapeou? Assim, todos assim, os processos que você via a reciclagem? Não, eu senti as inter-relações melhorarem, né? O convívio familiar melhorou bastante. Eu acho que eles, quando você é verdadeiro, as pessoas te respeitam mais. Por mais difícil que seja a verdade que você tem para falar, né? Depois disso, a pessoa te respeita mais e ela também começa a ser mais verdadeira com você também. Né? Então mudou bastante. Aqui na página 24, na fatologia, na quarta linha, eu não sei se você já falou, o encapsulamento frente à má impressão.
Foi isso, esse sentimento de rejeição na infância que foi encapsulado, né? Foi colocado uma cápsula e guardado bem lá no fundinho do meu inconsciente, né? Para ele não me machucar, era como um espinhozinho dentro de mim que eu encapsulei para ele não ficar me cutucando, né? Então, você ficou quanto tempo com isso? Eu estou 48 anos, tinha uns 10. Você imagina, 38 anos com esse sentimento. Formou minha personalidade, esse sentimento. Já se formou uma coraça, né? Sim, sim. Agora eu estou reaprendendo a viver sem esse sentimento. Por isso que eu ainda não superei completamente, porque eu ainda não sei muito viver assim, aberta. Por isso que eu estou conseguindo defender esse verbete pela reciclagem, porque senão eu não conseguiria. Mas né? que bom. Parabéns para você. Obrigada. Então, Edna, aqui na parafatologia, na quarta linha, você colocou a experiência parapsíquica, trazendo a compreensão em bloco do modus operandi pessoal. Como que foi essa experiência parapsíquica? Então, eu falei no comecinho, eu tive uma retrocognição, né? Desse momento que eu ouvi a minha mãe conversando com a vizinha sobre a necessidade de interromper, ela queria ter interrompido a gravidez. Então, essa experiência parapsíquica foi essa retrocognição, né, dessa cena infantil. E nesse momento que eu tive essa retrocognição, eu compreendi como eu funcionava, meu modus operandi, né? Que era me sentir rejeitada por antecipação, né, diante de tudo. Ok. Obrigada. Agora, Edna, aqui na fatologia, na página 25, terceira linha. O dedo na ferida tarístico, nas sessões de consciencioterapia, revelando a mágoa escondida. Você poderia comentar antes, durante e depois desse fato? Bom, antes, as sessões de consciencioterapia foram bem difíceis. Eu dei bastante trabalho para as consciencioterapeutas. Eu era muito expert nisso, de camuflar as minhas emoções. Aí elas não conseguiram a semana toda, né? Elas sabiam o que estava acontecendo, elas já tinham entendido tudo, mas elas não iam me falar, né? Porque nós é que temos que descobrir sozinho, então elas não iriam me falar. Aí no último minuto do último tempo, assim, eu acho que, né, veio um insight de um amparador. Esse dedo na ferida é literalmente, né, o dedo no meu cardiochakra. Ela exteriorizou energia muito forte no meu cardiochakra para desbloquear ele, porque ele era uma pedra, né? Então, esse dedo na ferida tarístico nas sessões de consciencioterapia foi a exteriorização de energia para desbloquear o meu cardiochakra, para ver se eu conseguia enxergar alguma coisa, que eu não estava enxergando nada, né? Então, foi isso que elas fizeram, né? Edna, bom, durante e depois você já contou, né? O depois você já contou também, né? Agora, essa frase enfática, comenta mais a frase enfática que ela está pedindo aqui. Bom, a rejeição na infância pode ter raízes multiexistenciais, necessitando de autopesquisa para identificar, compreender, superar e promover reconciliações, reconstruir laços afetivos. Bom, essa frase enfática, ela veio porque eu me identifiquei muito com o livro da Malo, Síndrome do Estrangeiro, né? Com algumas coisas. Eu não tenho toda essa síndrome completa, mas algumas coisas eu me identifiquei muito, porque eu sempre me senti uma estranha no ninho, inadequada, não sentia assim que a minha família era meu lugar de origem. Então me veio essa hipótese de que essa rejeição na infância, ela pode também ser fruto de outras vidas, de problemas de retrovidas. Então quando a gente tem um sentimento tão crônico, e crônico vem de cronos, que é tempo. Então, há quanto tempo pode ser que eu tenha tido esse sentimento, né? Venha me sentindo rejeitada,
antecipadamente. Então, já vim para essa vida com esse sentimento de rejeição. Quem sabe se foi isso, esse meu sentimento de rejeição que fez a minha mãe querer me abortar. Então, tem muitas situações que a gente pode pesquisar. Então, tem muito assunto para pesquisa. A afetividade em si, né? A teoria da afetividade é muito ampla, os afetos, né? Que entram dentro da gente e ficam ali cronificados. Tem muita coisa para estudar, para pesquisar. Essa passagem sua da consciencioterapia, inclusive com a Reto, foi antes de começar a TENEPS ou foi depois? Foi antes de começar a TENEPS. Então, e depois, quando você começou a TENEPS, você percebeu um tipo de assistência a esse público-alvo? Porque você fazendo a reciclagem, você sabe que você é forte candidata a assistir esse povo, né? Que você já superou isso e eles podem vir na sua TENEPS justamente para fazer essa viragem também. Você percebeu algum tipo de perfil assim de concierge sendo assistida por esse ângulo aí? Olha, no começo, eu comecei em março de 2015, né? Os 6 primeiros meses de TENEPS foram bem difíceis, assim. Foram antagônicos, muito fortes. Eu sentia muita esterilização de energia. Eu não, assim, a minha percepção, a minha experiência não é tão grande assim. Então, eu sabia que o meu grupo Karma é o primeiro a ser atendido, né? E o público-alvo, né? Então, eu sabia que as coisas estavam sendo resolvidas, mas essas pessoas que andavam comigo, essas concierges, elas já tinham sido atendidas há muito tempo, porque a primeira reciclagem que eu fiz é parar de fumar, né? Em 2013, eu parei de fumar. E eu senti, assim, um desassédio muito grande depois que eu parei de fumar. Eu tive muita ajuda, muito amparo, e do meu amparador intrafísico, que é o meu marido também, que me ajudou muito, muito nessa fase de desintoxicação. Ele fazia arco voltaico em mim toda noite. E uma das noites que ele fez, eu senti um desacoplamento muito forte. Era de uma concierge que estava comigo, acho que há muito tempo, com o vício, né? E a partir desse momento eu senti assim que a minha vida começou a se encaminhar e essas consciências já começaram a se esclarecer junto comigo. Então acho que foi um processo mais gradativo. Essa reciclagem da rejeição, eu acho que ela foi assim, não digo que o fim, mas assim o meio de uma reciclagem que já vem acontecendo há muito tempo. Uma mudança de postura. Uma mudança intraconsciencial. Como a Dulce falou, né? A gente vai num gradiente, vai tirando os concierges aos poucos, né? Até chegar a Serenão. A gente tem muitos amigos ainda que estão afins ali e estão com a gente com posturas ainda não totalmente cosmoéticas. Então você vai alinhando devagar. Eu estou perguntando justamente por isso, que veio essa ideia, que você logo em seguida, o passo era esse, as consciências ficam, os afins se atraem. Se tem tristeza, aquela que é triste chega perto e ficam ali, formando ali um grupo, né, de rejeitados, entre aspas. Auto-vitimização também, né? E aí talvez você depois, já com a TENEPS, já vai começar a perceber esse tipo de rejeição, porque às vezes você já superou, mas na TENEPS vai aparecer aquele sentimento de novo. Você falou, opa, isso aí já não é mais meu. Tem aqui boi na linha, né? Tem alguém com esse sentimento. Ficar atenta a isso, porque é o seu público, como fumante também. Eu nessa vida não fumei, mas eu tenho certeza que em outras eu fumei. E eu tenho esse público-alvo dos fumantes. Sinto o cheiro de cigarro, às vezes em casa, antes da TENEPS, em algum lugar. E eu não fumo, ninguém fuma em casa. Então é mais ou menos isso que eu estou dizendo. Vai aparecer esse pensene de novo e você fala, mas não é mais meu isso aí, né? A tendência é começar a trabalhar esse povo. Sim, é uma vigilância constante, né? Desses pensenes, né? Ainda cronificados, né? Que tem aquele horário da angústia, que é mais ou menos esse público-alvo que fica nesse horário. Chega na parte da tarde, se sente sozinho. Tem um verbete sobre isso, foi defendido. Angústia, você já sabia disso? Foi ou vai ser angústia humana. Tem a ver com isso aí, né? Agora, Tânia, quer perguntar? Ellen, aqui na
sexta linha de baixo para cima na página 25, na fatologia. De baixo para cima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No finalzinho. Você colocou aqui na sua fatologia, você ressaltou, né, o entendimento dos acontecimentos. Conta como é que foi essa história. Conta qual foi o pulo do gato. Na 7ª linha, né? É o entendimento dos acontecimentos, né? Isso. Então, depois dessa memória recuperada, né, do momento traumático, o entendimento dos acontecimentos foi entender que essa mágoa que eu tinha é uma mágoa de uma impressão imaginária na infância, uma impressão de rejeição imaginária. Então, esse entendimento veio em bloco para mim, veio na hora da retrocognição mesmo. Caiu todas as fichas nesse momento. E, na verdade, não foram todas, elas foram caindo à medida que eu fui aprofundando. Esse entendimento da rejeição, na verdade, aconteceu... na hora, só aconteceu da minha mãe. Eu imaginei que eu fui rejeitada pela minha mãe, nesse momento. O sentimento de rejeição geral foi depois, foi caindo as fichas. Um dia eu estava numa discussão com meu marido, discutindo, conversando, assim, né, numa briga muito séria, uma discussãozinha. E daí eu me dei conta que, mas eu quero que ele seja minha mãe. Não quero que ele seja meu marido, eu quero que ele tenha o sentimento de mãe. Daí eu falei, Lélis, desculpa, não vou fazer mais isso, olha aí o sentimento de rejeição aí. Eu estava colocando a minha necessidade de amor materno em cima dele. Né? Tem mulheres que querem que o marido seja o pai, né? Eu queria que ele fosse minha mãe. E daí ele dava risada, ele achou engraçado isso, mas era o que eu sentia. Então esse entendimento, ele foi acontecendo aos poucos mesmo. Nas inter-relações, com os amigos, em grupo, eu fui me dando conta como eu funcionava. Então, foi aos poucos. Você já escreveu sobre isso, essa caminhada, essas vivências? Eu tenho muitas anotações. Eu até gostaria de escrever um artigo depois do verbete, né? Eu tenho muitas anotações. E esse assunto da afetividade... de como se constrói essa afetividade, me interessa bastante. Pois o entendimento dos acontecimentos, você escrevendo essa experiência sua, isso pode ser fundamental para outras pessoas que tenham passado o mesmo processo que você. Pensa nisso, já que você está registrando pouco a pouco. Tá bom. Pensa em escrever, pode ser esse título mesmo. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Edna, agora tem uma coisa que você colocou que eu acho bem séria, que está aqui logo no início da fatologia, que é essa questão da rejeição da situação, não do feto. A maioria das pessoas, eu penso que não tem consciência disso. Eu acho que isso aí é o X do problema, em geral, né? Porque pensa, uma mãe que faz um aborto, obviamente, dificilmente vai ter lucidez para quem é que ela está... Quem tem lucidez não faria, né? Claro. Então, a tendência é, claro, quem passa pelo trauma, como é o seu relato, é de trocar, não é? De fazer a confusão, de achar que a pessoa foi rejeitada e não a situação em si que levou àquela decisão, né? É como você colocou aqui, não é o feto em si que está sendo rejeitado, não é aquela consciência, é a situação, né? Então, acho que isso é bem importante para entender melhor, né? Eu não sei como é que foi no seu caso, quando caíram essas fichas aí dessa retro. Isso remete ao mito do amor materno, né? Ser incondicional. A sociedade, ela impõe que a mãe ame seu filho desde o primeiro dia da concepção, né? Já é uma coisa microscópica, você já tem que ter o amor materno. Esse amor, ele não existe
até que você crie laços com o teu filho, né? Tem a teoria do apego, né? Na natureza, os bebês, eles são tão fofos, queridos e bonitinhos, porque eles precisam garantir a sobrevivência. Eles precisam garantir que a sua mãe, a sua cuidadora, vai se apaixonar no momento que vê o filho, e para cuidar, para garantir a sua sobrevivência. Então, esse amor materno, ele é condicional. Ele é depois da convivência. Então, você colocar, imaginar que você foi rejeitado pela sua mãe na hora da gravidez, quando ela estava com 1 mês, 2 meses de gestação, é não pensar em tudo isso, né? É impor uma situação que não é realidade, que foi só imposta para a mulher, né? Que ela é obrigada a ter amor materno no primeiro dia de gravidez, né? E isso não acontece. Quando quando nasce um filho, você olha para o teu filho, você não ama esse filho. A primeira coisa que vem na tua cabeça é como que eu vou cuidar desse bebê, né? Eu preciso cuidar, eu preciso alimentar, eu preciso trocar, eu preciso prover os cuidados necessários. É só isso que mamãe pensa quando tem um bebê, né? Isso é da natureza. O amor vai vir com o convívio. Isso é fato porque, imagine quem adota uma criança. Então não vai ter amor materno, né? Então, esse amor, ele é condicional. Então, por isso, essa rejeição da situação, não do feto, ela é bem clara, né? Agora, aqui na citaciologia, na página 24, você poderia relacionar a citação com o tema do verbete? Bom, a citaciologia é chamo de servidão a impotência humana para regular e refrear os afetos. O Spinoza foi um filósofo que eu descobri nas minhas pesquisas sobre afetividade, que ele trabalhou com os afetos, né? Ele estudou os afetos. Afetos para ele é tudo que afeta o corpo, são as afecções, é aquilo que nos move a agir, é a nossa potência de ação, né? E ele diz que tem os afetos paixão e os afetos ação. Os afetos paixão, eles criam essa servidão, nós ficamos escravos desses afetos, como é a rejeição na infância, né? E outros sentimentos que nos aprisionam. Paixão para ele não é amor, é aquele afeto que é irracional, que é impensado. E tem um afeto ação, que é aquele afeto pensado, raciocinado. Então, esse torna o homem livre, né? Como na conscienciologia, nós nos tornamos livres pelo mental soma, né? E não pelo psicossoma. Então, o Spinoza, ele trabalha muito com isso. A rejeição na infância, ela me aprisionou, ela me tornou prisioneira de um sentimento inadequado, uma impressão inadequada que me atrapalhava bastante nas minhas inter-relações. Agora, na fatologia, na página 25, na 6ª linha, você poderia abordar o incômodo pela barreira julgada intransponível entre o eu fantasiado e o eu verdadeiro? Pois é, essa barreira aí foi um murinho que eu construí para não ser rejeitada, né? Eu construí um muro invisível para ninguém me rejeitar. Então, esse muro era intransponível para mim, tanto que eu passei uma semana negando que eu tinha mágoa. Na verdade, eu negava não por mentir, eu não estava mentindo, eu não conseguia enxergar. Para mim, era impossível enxergar. Por mais que as consciencioterapeutas tentassem me ajudar, tentassem me dar pistas, eu não enxergava. Essa cena de você ter acesso a essa informação veio em algum momento durante a consciencioterapia ou meses antes ou dias? Não. Não veio. É como se tivesse apagado da sua memória. Sim. Não era uma memória recorrente. Não. Embora você soubesse do fato. Eu sabia. Uhum. O fato você sabia. Sim. Quando você teve a retro, não foi uma surpresa. Não. Que interessante, né? Os mecanismos famosos. Mecanismos de defesa, né, do ego são maravilhosos, né, para encobrir os nossos travões, né? Oi?
encapsulado, né? Que ela comentou, que ela colocou antes. Liga, tá ligado. Acho que está desligado. E também a couraça já estava muito fortalecida, né? Sim, é que eu não sabia viver de outra forma. Então, para mim era aquilo. Então, precisou um amparo me mostrar o que era realmente, tirar a cortina, tirar o véu, tirar esse muro intransponível entre o que eu era realmente, né, e aquilo que eu tinha criado. Então, isso era uma barreira muito grande. E sozinha eu não teria conseguido. Sem a consciencioterapia, sem o amparo, olha, não teria conseguido. Eu teria chegado perto. Como muitas pessoas chegam perto, dão volta, conseguem, né, mapear alguma coisa, mas assim, chegar no ponto, eu precisei de ajuda para conseguir. Né? Edna, você coloca aqui na parafotologia, na página 25, a terceira linha, a reconciliação energética entre mãe e filha. Você também já fez a reconciliação afetiva? Já. Como aconteceu essa energética? Foi primeiro? A reconciliação energética foi na TENEPS, né? Foi depois que passou, assim, comecei a fazer TENEPS, eu pensava muito na minha mãe. Então, mandava muitas energias para ela antes da TENEPS. E essa reconciliação energética aconteceu de longe, à distância, né, comigo mesma, né, essa reconexão com ela, com a minha mãe, com a minha progenitora, né, que eu tinha me afastado tanto dela, né, e aconteceu antes, né, e a afetiva, ela ficou doente, né, o ano passado ficou muito doente, então nós três irmãs estivemos muito perto dela, tivemos muito carinho. E é muito bom. Fazer reconciliação é muito bom. E nesse período que você esteve ao lado dela, vinham algumas memórias ainda? De quê? De rejeição? Quando ela estava doente? Não, da sua mãe. Quando você estava ao lado dela, né, já estava construindo, né, a afetividade, não é isso? Você estava cuidando dela. Sim. Nesse período, vinha algumas memórias da rejeição antiga? Não. O que eu me dei conta é que eu tinha apagado da minha memória os acontecimentos bons da minha infância. Eu só tinha memória de acontecimentos ruins, de fatos ruins. Então eu ficava me colocando assim, viu como eu fui registrada, viu como, né? E depois dessa reconciliação eu comecei a relembrar momentos bons que eu tive com a minha mãe. Então assim era muito gostoso essa lembrança. Nossa, que bom, né? E aqui logo em seguida você coloca a assistência etarísticas às consciex em situações similares. Aí depois foi um outro momento que você teve esse contato com essas consciex. Como foi para você? Isso que eu já expliquei desde 2013, né? Eu sinto esse atendimento, esse esclarecimento. E, então isso foi um processo lento e ainda está acontecendo bastante, né? Eu ainda sinto muita repercussão, muita pressão extrafísica. Quando eu falo sobre esse assunto, eu sinto a pressão. Não é fácil. Eu acho que ainda tem muito chão pela frente para reciclar tudo e né, resolver todas essas interprisões. Vai ter muito chão ainda, muitos anos pela frente. Então, por isso que veio como filha, né, mãe e filha, né, nessa vida. Então, essa história é muito antiga, né, de muitas vidas, né? Pode ser, pode ser. Isso você Eu acho que o meu relacionamento com ela já vem de outras vidas, né? Então, e agora veio como mãe e filha. Sim, agora eu estou limpando tudo, estou deixando zerado. Nem algoz, nem vítima, né? Que bom, né, com essa consciência, com essa lucidez, né? Pelo verbete, e eu fiquei muito feliz de você partir aí do seu caso pessoal para uma situação que
contribui muito aí para a humanidade, né? No item para politicologia, página 26, você fala a burocracia dificultando o acesso das famílias carentes às políticas públicas de assistência. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, e se você foi um pouco além, passando para a questão de não só políticas públicas de assistência, mas políticas públicas de distribuição de renda, para que a família melhore a qualidade da criança, né? De emancipação dessa qualidade de vida da infância. Se você buscou alguma coisa nesse sentido. Na psicologia a gente estuda bastante as famílias em vulnerabilidade social, né? A psicologia ela faz muito trabalho junto com a assistência social, e a gente tem órgãos do governo hoje que são responsáveis pelas famílias, né? Que é o PAEF, hoje tem o SUAS, que é o Sistema Único de Ação Social, né? Ele é parecido com o SUS, só que trabalha mais com famílias em vulnerabilidade social. Então, tem vários órgãos que cadastram essas famílias que têm problemas com adolescência com drogas, maus tratos, né? Então, esses órgãos, o PAEF, que é um órgão que trabalha com as famílias mesmo, cadastra essas famílias. Porém, tem um porém, né? São poucos órgãos que ajudam essas famílias. É muita gente em situação de vulnerabilidade e poucas pessoas para ajudar. Então, a ajuda é mínima. E essas famílias, elas também, às vezes, nem sabem que tem esses órgãos. Não sabem aonde buscar ajuda. Nos postinhos de saúde, até eles orientam, mas é muito difícil esse acesso. Então, eu acho que o governo precisaria olhar para essas famílias. Eu coloquei isso, contextualizando com o verbete, que eu lembro na minha infância, nós não tínhamos, na minha época, não tinha auxílio nenhum do governo, né? Nada. Não tinha uniforme, a gente não ganhava uniforme, não ganhava material escolar, não ganhava vale-transporte, não ganhava nada. Então, a gente era uma família carente, né? Meus pais ganhavam pouco. Então, eu fico pensando, minha mãe tinha 4 filhos, né? Ganhavam super pouco. Como é que ela ia dar comida, dar roupa, dar estudo, dar casa, dar tudo e ainda dar amor e carinho, né? Então, é muito difícil. A gente pensa assim, na situação ideal, no filho, o filho tem que ganhar amor, tem que ganhar afeto, mas se os pais não conseguem manter, né, o mínimo para a criança, como que ele ainda vai conseguir dar afeto? Tem os 7 Cs do professor Valdo Vieira, é uma teoria, né, dos 7 Cs, que eu achei muito interessante. São os elementos básicos que uma pessoa tem que adquirir nessa vida, para conseguir pensar na sua ProEx. Então, esses elementos básicos são 7, que são assentadas no corpo, na casa, na comida, na condução, na companhia e na carreira e no currículo pessoal. A maioria das pessoas no nosso país não consegue nem a metade disso, né? Então, como é que a gente vai pensar em afetividade, em educar nossas crianças, em dar carinho, em pensar no desenvolvimento infantil? Então, esse trabalho é um trabalho está bem no começo, é bem difícil, e antes de mais nada, a gente realmente precisaria pensar nas políticas públicas, né, de assistência, que ainda são bem escassas. Eu queria que você falasse um pouco ali sobre a questão da culturologia, a cultura das regras rígidas dos alemães. Pois é, a minha mãe é descendência de alemão, né? E o meu pai ele era caboclo, que minha mãe, né, dizia, né? Era português com índio. A minha bisavó era índia. Então, assim, imagine, né? Uma alemã tradicional, de família tradicional, casar com um rapazinho, né? Assim, então teve muito preconceito na família da minha mãe. E a cultura dos alemães eram muito rígidas, muito, tinha que dar certo na vida, tinha que ter sucesso,
tinha que trabalhar, a ideia de que brasileiro era preguiçoso, brasileiro não trabalhava. Então, todos os problemas financeiros que meu pai e minha mãe tiveram, a culpa era do meu pai, né, que era brasileiro, né. E isso permeou muito a minha infância, permeou o tempo inteiro, né. A limpeza, excesso de limpeza, ter que limpar a casa o tempo todo. Então, essa cultura brasileira e alemã permeou muito a minha vida, né? É o que formou a gente. E a questão também do contato físico, né, do alemão também, né, mais restritivo também, né? Sim, mais frio, né? Uhum. Isso lembrou uma história de uma alemã que eu conhecia uns anos atrás, que ela chegou no Brasil, ela não tinha costume de dar beijo para cumprimentar, né? Para ela isso era um sacrifício no começo. Daí depois ela voltou para a Alemanha e queria dar beijo nos amigos, aí eles estranhavam, né? Então, o brasileiro ele é mais carinhoso, né, do que as outras culturas, não sei, pelo menos os alemães, né? E ali no mito, o último mito, o mito de o amor demais estragar o filho. Então, isso daí é um mito mesmo, né? Porque amor não estraga filho. O que estraga filho é limites, né? Você não ter limites. As pessoas confundem amor, carinho com limites. Você pode impor limites, você pode dizer, ó, até aqui você pode ir, e dizer não, e não voltar atrás, né, na tua decisão. Mas isso pode ser com muito amor, com muito afeto. Então, isso é um mito, né, que os pais acham que se derem amor demais para o filho, vão estragar o filho. E a falta de limite dá muita insegurança na criança. Tá, né? ela Porque fica ela perdida, né? Exatamente, não sabe o que pode, o que não pode, isso gera insegurança, né? Você vai perguntar? Isso. Não, eu tive uma curiosidade, porque quando a gente faz psicologia, você me disse que é acadêmica de psicologia, né? A gente faz psicologia para resolver os nossos problemas. Todo mundo diz, está fazendo psicologia? Está tentando resolver os seus problemas. Você pensou em fazer psicologia para resolver o problema de rejeição, em primeiro lugar? Não, eu comecei a fazer psicologia antes dessas reciclagens, né? Na verdade, a psicologia foi a primeira reciclagem que eu voltei a estudar. Eu sou formada em letras, português, né? Eu era professora. E eu tinha muita necessidade de fazer assistência. Então, eu fui procurar curso no Corpo de Bombeiros. Eu não entrei, não era da Conscienciologia ainda. Para tentar... eu já estava com uma idade, né, 45 anos, a minha vida financeira estava organizada, já tinha filhos, tudo, e eu senti que eu precisava fazer assistência, ajudar. Mas eu queria fazer uma assistência técnica. Mas eu fui procurar cursos e não me encontrei nos cursos. Aí que eu tive a ideia de fazer psicologia, para fazer assistência. Né? Aí no primeiro dia de aula, os professores perguntam, né, por que você começou a fazer psicologia? Daí eu falei para a professora, né, eu quero fazer psicologia para ajudar as pessoas. Aí ela, sei, vamos ver se você terminando a psicologia, você vai querer ainda ajudar. Ela era bem pessimista, mas eu amava aquela professora. Mas ela me achou ingênua, né, de tentar fazer psicologia para fazer assistência. E daí eu descobri a Conscienciologia, que, né, casou os dois. Então, psicologia e Conscienciologia, para mim, é o que é importante, né? E a segunda pergunta, passando a psicologia, que é intrafísica. E quando você conheceu a Conscienciologia, agora fazendo esse verbete, você percebeu o Consciex, você já falou um pouco, mas no momento de escrever o verbete, você percebeu o Consciex próxima de você, com problemas assim de rejeição, ou... Porque a gente percebe, né, alguma coisa. Você percebeu alguma coisa assim? Eu vou te dar o exemplo, porque quando eu estava escrevendo sobre medo, eu via a Consciex amedrontada nos cantos. Então, por isso que eu perguntei, às vezes a gente tem esses insights de perceber, de ver mesmo extrafísico. De Consciex com rejeição, eu não tenho lembrança. Mas eu tive muito amparo na hora de escrever o verbete. Eu percebia que assim, as coisas fluíam. O verbete, para mim, parecia assim, um caminho cheio de portinhas.
Era muito maravilhoso. Cada portinha que eu abria era cada sessão, né? Que você entra, se abre uma portinha, você descobre um outro lado do teu verbete, né? E isso para mim, daí eu pegava um livro, pegava outro, pesquisava e eu sentia muito amparo nesse momento, muitos insights. Parecia que sempre tinha alguém comigo ali me orientando, ó, agora você pode fazer isso, dando sugestão. Não sei se o amparador faz isso, mas eu sentia que eu tinha um amigo ali do meu lado, me auxiliando nesse caminho que eu estava trilhando. Mas eu sentia só coisa boa. Na escrita do verbete, eu não me senti rejeitado. Me senti bem. Alô, Edna, poderia falar sobre o paradoxo, esse paradoxo da família numerosa, que eu também sou de origem italiana, então normalmente meu avô tinha 15 filhos, então a gente imagina, né, que a mãe tem que cuidar de todos, alguém vai se sentir solitário nessa família numerosa, embora, né, a movimentação e o balbúrdia que isso possa acontecer, principalmente se a família é bastante, né, divertida. Comenta esse paradoxo. Bom, esse paradoxo da solidão na família numerosa era um autoimposto por mim, né? Esse murinho que eu mesma criei de autorrejeição, ele me afastou das pessoas. Eu não conseguia interagir com as pessoas de forma sadia. Então, eu me sentia solitária sempre, por mais que eu tivesse cheio de gente. E na minha casa, às vezes, tinha muita gente. Nós éramos em 6, então tinha os amigos dos meus irmãos, tinha parente, mas eu sempre me sentia sozinha, introspectiva. Então, a minha mãe falava, essa menina é quietinha, essa menina é muito quietinha. Mas eu era quietinha porque eu me impunha isso. Essa solidão era autoimposta por esse sentimento, né? Não que a minha família não fosse uma companhia boa, ela era, mas eu é que não me sentia adequada dentro da família. Isso ocorre com uma pessoa, né, que é diferente, que tem um pouco da síndrome do estrangeiro, que é o patinho feio, que tem algum diferencial, né? Isso sempre acontece, realmente. Alô? Terapeuticologia, você elenca aí 10 itens, né, para a pessoa trabalhar dentro de si essas questões, né? O item 8, compreensão, você usou essa palavra, a prática do posicionamento firme perante as consciências, a partir do auto e do hétero perdão. Esse posicionamento firme é um posicionamento terapêutico, é um posicionamento que vem do alemão. Eu gostaria que você destrinchasse o que é uma pessoa que está fazendo terapia e um posicionamento assim firme. Então, é um posicionamento autêntico, né? Autêntico, verdadeiro, firme, perante as consciências. Você não precisa enganar, você não precisa fingir, você não precisa criar um personagem. É você mesmo. E porque eu me perdoei pelas minhas autocorrupções e eu perdoo as pessoas, né? Então, assim, não tem mágoa no meio de nada, não tem segundas intenções, não tem antecipações. É um posicionamento autêntico. Autêntico. E é uma coisa que eu sempre busquei, isso eu estou quase conseguindo, né? Ser bem autêntica. Então, isso é uma coisa que a gente busca. E é na prática mesmo, é tentando. Opa, não estou sendo verdadeira aqui, volta. É na prática, é tentando, errando e acertando mesmo, né? Aí só lembrando, né, Edna, que essa sessão terapeuticologia, no caso, a terapeuticologia, ela é bem lato sensu, né? Ela é bem o sentido bem extenso, porque a gente pode colocar, né, você mesmo colocou aí os 10 itens de vários assuntos que podem e devem estar ocorrendo na cotidianidade, enfim, como técnica mesmo, para terapêutica, né? Mas não necessariamente linkado a uma terapia estrito sensu, sim, né? Sim. Essa sessão eu acho ela bem interessante porque ela tem esse cunho, né? Ao mesmo tempo que
que você pode colocar algo mais específico, por exemplo, da consciência terapia, você pode colocar itens mais relacionados a técnicas mais abertas que você próprio desenvolveu ou que já tem mapeado, né, na conscienciologia. Agora, Edna, tem uma colocação aqui de um teletertuliano que ele fala assim: gostaria de parabenizar a verbetógrafa pela reciclagem e, principalmente, registrar o meu agradecimento por trazer a público esse assunto que me identifico em algum grau e que ainda não sei a intensidade, pois, como foi bem esclarecido, ele atinge a consciência na infância quando ainda não se tem muita lucidez para digerir e construir, e também construímos muros e outros mecanismos e fugimos da realidade. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Obrigada, é muito bom saber que a gente pode estar ajudando, né, outras pessoas. Isso faz o verbete, né, fazer sentido, fazer essa busca. É isso. Essa terapeuticologia, né, então, só concluindo o que a Dulce falou, foi o meu mapeamento mesmo da minha reciclagem. Eu fui mapeando um por um o que eu fui conquistando em primeiro lugar, o que eu fui fazendo para tentar essa autossuperação. E tem também no livro da Malo, Autocura através da Reconciliação, na página 180, tem 7 princípios pessoais da autocura. Então, lá também tem algumas coisas, né? Esse livro é muito interessante para quem está buscando reconciliações. Ali tem muitas coisas interessantes para estudar, né? Agora, na argumentologia, na página 27, tem aqui na terapeuticologia, o item 1, estado vibracional, o desbloqueio energossomático. A minha pergunta é assim, eu acho que tem muita relação o desbloqueio do cardiochakra, que você já sinalizou, né, que você sentiu dor e tal, com a relação do tabagismo, que você largou. Porque eu vejo assim, que o cigarro, ele atinge o pulmão, e o pulmão está diretamente ligado ao cardiochakra. E aí, nesse caso, você tem algum comentário de fazer que antes você não reciclava tanto porque tinha esse bloqueio objetivo relacionado à toxina? Olha, eu acho que os bloqueios energossomáticos são devido às nossas emoções. Eu imagino isso, né? Tanto que quando eu fiz esse desbloqueio energossomático, eu fui procurando chakra por chakra o que estava bloqueado e o porquê que estava bloqueado, né? Então, por exemplo, o umbilico chakra, eu não sentia exteriorização pelo umbilico chakra. Aí um dia eu perguntei para o professor por que eu não conseguia, né, sentir. Aí ele falou assim, o umbilico chakra tem a ver com as emoções primárias, né, com medo. Daí aquilo me caiu a ficha, porque eu sempre tive muitos medos, né. Aí eu fui trabalhar os meus medos. Quando eu consegui trabalhar minimamente os meus medos, eu consegui desbloquear o umbilico chakra. Eu consegui exteriorizar a energia por ele. A mesma coisa o laringo chakra. Quando você tem alguma coisa para dizer e não diz, você fica com o laringo chakra bloqueado, né? Então, o que você faz para desbloquear o laringo chakra? Você fala, você... E uma das coisas que eu fiz na terapeuticologia também é a comunicabilidade, né? Você falar das suas emoções, do que te afeta, é muito bom, porque um dos efeitos é desbloquear o laringo. Então eu fui fazendo chakra por chakra, fui pensando neles e fui vendo com o que eles estavam ligados. Então, isso me ajudou a desbloqueá-los. Com o cigarro, eu acho que o cigarro prejudica todos os chakras, não só o cardio, né? Por causa das companhias. E eu parei de fumar antes de entrar na conscienciologia, porque eu sabia já de antemão de todas as consequências que o tabagismo me trazia. E eu não queria
começar uma pesquisa sabendo que eu já tinha esse travão atrás de mim. Então, eu sei que o tabagismo, ele bloqueia todos os chakras, né? Acho que não tem nenhum que fique liberado. Né? Em Conscienciologia, só uma curiosidade. Você falou também que o marido também é da Conscienciologia. Como é que foi? Quem entrou antes ou quem levou quem? Isso sempre acontece nos casais, né? Geralmente é muito difícil os dois irem junto ou conhecerem junto a Conscienciologia. Sempre há um que carrega o outro. Nós conhecemos a Conscienciologia em 94, acho. A gente é recém-casado. Ele conheceu antes de mim, me levou, a gente fez cursos, o P1, o P2 na época. Fiz um curso com o Valdo sobre sexologia, foi muito interessante. Só que a gente desistiu. Nós dois, a vida engoliu a gente, né, os compromissos. E ele voltou 3 anos antes de mim, em 2011. Ele voltou, porque ele estava muito angustiado, procurando respostas, e encontrou a Conscienciologia de novo, lá em Florianópolis. E eu fiquei 3 anos naquele conflito, porque o que me impedia de entrar na Conscienciologia era o fato de eu ser fumante. Eu não queria entrar num projeto que eu sabia que não tinha coisas erradas. Que enfrentar, né? Oi? Você teria que enfrentar. Eu teria que enfrentar isso. Então, no momento que eu consegui parar de fumar, aí eu comecei a assistir as palestras. Mas sempre foi ele que me levou. Ele é meu amparador, né? Meu amparador nessa vida aqui. Minha dupla, né? Minha dupla. Eu agradeço muito a ele. Eu estou aqui muito pela tarefa do esclarecimento dele. Ele não faz tacom, não. De jeito nenhum. Não pega, ele pega pesado. Dos nossos, né? Turma da Tales. Agora, Edna, na parafatologia, na página 25, 4ª linha, de baixo para cima. Comente o amparo extrafísico proporcionando insights para a compreensão do sentimento de rejeição e a idealização do amor materno. Aí ele continua assim: no fim do ano passado, eu recebi um insight para assistir certo seriado. Assisti e nele foi citado uma hipótese de personalidade consecutiva minha. Na infância eu fui muito mimado, ao invés de ser rejeitado. Então, a idealização do amor materno, né? É isso? Não. O amparo extrafísico proporcionando insights, isso, né? Exatamente. Para a compreensão do sentimento de rejeição e idealização do amor materno. Então, foi esse amparo naquele momento da retrocognição, que foi amparado. Eu sozinha não teria conseguido ter toda aquela compreensão em bloco que veio naquele momento. A idealização do amor materno veio depois, né, que eu comentei já, que foi aos poucos que eu fui percebendo que esse amor, esse desejo do amor materno estava em todas as minhas relações. Então, isso foi proporcionado mesmo pelo amparo, né? Agora, aqui na legislogia, você podia comentar essa lei dispondo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, em relação aqui com o seu tema? A primeira lei, número 8.669. Então, essa lei é de 1990, né? Eu não peguei essa lei quando era criança. É uma lei muito bonita, vale a pena ser lida, só que ela não é colocada em prática, né? É uma pena, porque nada das cláusulas que estão lá é colocado para as crianças, né? Mas uma lei, ela tem tempo, né, para ser colocada em prática. Então, esperamos que com o tempo ela consiga trazer para as crianças todos esses benefícios da lei. Dentro do verbete, eu pensei nessa lei, pensei na nossa vida mesmo de infância, né? Quando a gente era criança, o trabalho infantil era normal. O meu irmão começou a trabalhar com 11 anos, então era normal as crianças trabalharem, né? O meu marido começou a trabalhar com 6 anos vendendo picolé. Então, vender picolé na nossa época era coisa de criança, não era coisa de adulto, era trabalho infantil mesmo. E se via normal, isso era normal. Então, eu vejo assim que o Estatuto da Criança, ele tem muitas cláusulas, né, do trabalho infantil, mas
Desculpa, eu me perdi um pouquinho no meu raciocínio. Você está falando sobre a lei. A lei do... estava comentando da questão do trabalho infantil e da problemática da lei não ser seguida, né? Sim. Não ser considerada. Então, eu só quis trazer à tona essa lembrança que hoje existe um Estatuto da Criança e do Adolescente que prevê condições materiais, tem que prever, né, prover condições materiais de estudo e a afetividade também para as crianças, né? Então, a gente sempre tem que tentar buscar recursos para que essa lei seja seguida, né? Edna, na página 25, na neossinapsologia, eu achei interessante você colocar as neossinapses construídas durante as aulas no curso de psicologia. Você poderia comentar? Puxa, eu amo o curso de psicologia, é um curso muito bom. E ele é o que a colega ali falou. A gente se estuda muito no curso de psicologia, né? A gente aprende muitas coisas com as teorias. Então, as teorias, elas criam novas sinapses, né? E durante as aulas também, quando o professor fala, tinha muita coisa. E eu mobilizava muita energia no curso. E quando você está sentado ali 4 horas, todo dia de manhã, você faz muitas coisas, né? Você pode, além de prestar atenção nas aulas, você trabalha energia, você sente o campo, você faz conexões com o passado, estuda história. Então, é muito rico. O curso de psicologia é muito rico em todos os momentos, todas as situações, né? Ok, obrigada. Edna, comenta aqui para a gente sobre esse polinômio. A falta de investimento afetivo no polinômio feto, bebê, criança, adolescente. Pois então, nesse caso aqui não é o meu caso, né? Isso é a outra vertente do verbete, que é a rejeição de fato, né? Como eu comecei a pensar que às vezes tem pais que mães, né, e pais também, né, que engravidam, só que não investem na parte afetiva dos filhos. Eles dão bens materiais, dão brinquedos, dão roupa, dão escolas boas, babás boas, mas a afetividade fica de fora. Então, eu pensei nessas pessoas que precisam realmente prestar atenção nos afetos, né, na afetividade da criança, nas emoções, que a gente vê muitas crianças que têm tudo, menos o essencial, que é amor, que é afeto, que é carinho, atenção, que é o que uma criança realmente precisa, de fato, para se desenvolver. Agora, você conjugando aí psicologia e conscienciologia, essa questão da ampliação da cosmovisão da pessoa, considerando as múltiplas vidas, as energias e o próprio parapsiquismo, nos seus estudos aí da psicologia, você considera que isso só essa informação já pode ajudar na melhoria dessa problemática da afetividade? Que eu tenho essa dúvida, por exemplo, eu percebo, eu comentei até mais cedo na tertúlia, aqui sobre alguma pergunta feita, eu percebo que às vezes a pessoa que não estuda conscienciologia, não necessariamente tem capacidade de compreender plenamente o paradigma consciencial, mas eu tenho a impressão que quando eu abordo e explico para a pessoa essa hipótese, para ela pensar na existência de outras vidas, de ter um porquê para cada relação atual, que isso ajuda, que a pessoa, de certo modo, entra aquela caraminhola e ela flexibiliza de algum modo algum tipo de relação mais complexa. Não sei se você tem alguma experiência, se você quer comentar alguma coisa sobre isso. O que você pensa sobre esse tipo de abordagem? Sai da vitimização, né, Dulce? Porque aí a tendência é sempre achar que é vítima e esquecer que foi algoz no passado. Então é aquela coisa do... É a lei da ação e reação, né? Da lei do karma. Com certeza eu converso sobre isso, principalmente com as minhas irmãs, né? Que elas têm filhos também, e a gente conversa muito sobre a afetividade.
eu comento com elas. E uma coisa que está ajudando muito as pessoas é essa novelinha das 6, que eu nunca assisti, mas várias pessoas já me falaram, minhas irmãs adoram, que fala sobre retrovidas, né? Que acabou, né? Fala sobre múltiplas existências e a lei do karma. Então, isso está trazendo à luz muitas questões para se refletir. As pessoas estão começando a se dar conta disso. E isso faz sentido, né? Se você pensar que não é só essa vida. As coisas estão acontecendo agora, não é fruto dessa vida. É fruto de múltiplas existências que você viveu, conflitos que você teve com várias pessoas e que você vai ter que resolver uma hora ou outra, né? Você vai ter que olhar para aquilo, se debruçar naquele sentimento que está cronificado em você, vai ter que olhar para ele, vai ter que resolver. Uma hora ou outra você vai ter que fazer isso. É nessa vida ou na outra, não importa, né? Uma hora ou outra você vai ter que resolver. E ninguém é vítima, né? Não existe injustiça no universo. Isso é uma frase que eu adoro, né? Não existe injustiça no universo. Tudo tem uma causa, tudo tem um porquê. Mas eu acho que o lance aí minha opinião, é que você já estava no nível de maturidade, porque o professor Valdo sempre comentava a relação das retrocognições com o momento de maturidade da pessoa para ver aquilo. Você já estava mexendo no processo, já estava lúcida, com maturidade, aí foi fazer a consciência terapia, que foi a cereja do bolo. Aí eles abriram para você ver, e isso não te atrapalhou, não te abalou, pelo contrário, né? Te deu mais entendimento. A gente tem que estar pronto para as reciclagens também, né? Mas uma sementinha a gente pode plantar. Nós não pode resolver naquele momento, mas a gente planta alguma coisinha que vai reverberando, né? Quando a pessoa está pronta, está madura, aí abre, né? Edna, muito bem. Agradecemos muito sua participação. Aguardamos os próximos, tá bem? Não necessariamente com uma reciclagem tão intensa, não é obrigatório, né? Os verbetes têm uma diversidade grande de abordagem, mas, de todo modo, parabéns pela sua vivência, pela sua exposição, pelo seu despojamento aqui em compartilhar conosco aí o seu Labcom. E muito obrigada, pessoal aqui presente, tertulianos, teletertulianos, e vamos aos nossos anúncios. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 17 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 12 perguntas respondidas online. Hoje teremos um recado. A Fernanda, com o curso Leitura Lúcida. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. O CAEC gostaria de convidá-los para conhecer e participar do curso Leitura Lúcida. Esse é um curso que ele acontece tanto presencialmente quanto em ensino à distância. Ele é dividido em 4 módulos, com algumas atividades entre esses módulos, também com o apoio do preceptor entre esses módulos, né? E a ideia é que a pessoa possa começar a refletir sobre a qualidade da sua leitura, consiga fazer escolhas mais úteis, mais evolutivas, tenha critérios para fazer essas escolhas, né? Então, o curso todo vai dar técnicas de leitura em si, técnicas de organização dos saberes, fazer também uma leiturometria, né? Qual que é a qualidade da minha leitura, como que ocorre ou não dispersão no estudo, né? Eu consigo transformar a leitura numa obra, numa escrita, eu consigo utilizar isso, produzir isso também, né? Então a pessoa vai ter aí vários itens, né, de estudo que vão auxiliar nessa questão. Entre os módulos, por exemplo, são 27 aulas no estilo TED, onde a pessoa vai ter um panorama de todo tipo de leitura, desde leitura de parapsiquismo, leitura digital, a questão de temas nosográficos, de política, de filosofia, dicionários, críticas de jornais, efeitos cerebrais da leitura, né, como escolher livros de psicologia, por exemplo. Então, vai dar um panorama geral, o curso, né, para que a pessoa consiga desenvolver mais instrumentos, técnicas e critérios de seleção. A próxima turma ela vai começar agora, dia 6 de março, e as inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC pelo telefone 3525-2652, com o código de área 45. Obrigada.
Para amanhã, teremos o verbete potencial autorreciclogênico, especialidade Grupo Carmologia. E a verbetógrafa, professora Malu Balona. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.